Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um Papo Ativo, nosso 7º Papo Ativo. E hoje a gente vai falar sobre a ciência defende a mobilidade ativa? A mobilidade urbana ativa baseada em evidências. O que a ciência fala pra gente sobre a mobilidade ativa? Sobre andar a pé, sobre andar de bicicleta? Quais são os benefícios da mobilidade ativa, os benefícios da saúde? A gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Deise Mota. Ela é do Instagram, @Ciência do Exercício. Quem ainda não segue, vale muito a pena seguir. @Ciência do Exercício. E é muito interessante o trabalho dela. Ela trabalha com artigos, com coisas baseadas em evidência, né? Ciência baseada em evidência. E no Instagram dela, ela traz muitas coisas interessantes pra gente sobre exercício físico em geral e, eventualmente, ela posta coisas sobre mobilidade ativa. A gente já teve várias conversas com ela, muito interessante, eu e o Marconi como médico, eu como arquiteta, coisas em relação à cidade, então a gente convidou ela para estar aqui com a gente hoje. O Papo Ativo são lives semanais que a gente faz, eu sou a Janaína, e a gente traz para vocês aqui ao vivo uma forma de divulgar conteúdos e tal, então a ideia é essa. Bom, eu vou chamar a Deise aqui para entrar. Ei, Deise! Ei, Jana, tudo bom? Tudo bem? Beleza? É um prazer te ter aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar o convite. Prazer é meu. Parabéns aí pelo projeto de vocês. Muito bacana. Obrigada. Eu não te apresentei ainda para o pessoal. Vou deixar você falar um pouco. Estava só dando uma geral e contando que você é educadora física, né? O que é super legal a gente fazer essa parceria de saúde com mobilidade, de cidade, de urbanismo, de arquitetura, com essa área da saúde, né? A gente já teve uma live aqui com o pessoal do LAVA, que é o Laboratório de Vida Ativa do Rio de Janeiro, que foi com o Ricardo Brandão, que também era educador físico. Então, eu queria começar que você se apresentasse, por favor. Ah, tá ótimo. Bom, eu sou formada, fiz licenciatura e bacharelado em Educação Física e fiz também pedagogia, apesar de não exercer, mas eu sempre falo porque nessa parte de didática, de ser professora, eu acho que isso contribuiu para a minha formação também, apesar de não ter dado aula em escola, né? Depois do mestrado em Atividade Física e Saúde, lá em Brasília, trabalhei com diabéticos, com humanos diabéticos e o efeito agudo do exercício físico na pressão arterial. E depois do doutorado, foi bem engraçado porque na minha defesa, eu conheci um professor que tinha feito o doutorado dele em Belo Horizonte. E aí eu entrei em contato com o orientador desse professor e vim fazer o doutorado em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, né? Aí eu fiz o doutorado com modelo animal. Eu acho importante citar isso, porque muitas vezes, quando a gente faz mestrado e doutorado só com animal, a gente não tem aquela, talvez, né, aquela vivência de trabalhar com humanos, né, que é muito diferente, né, muito diferente. E agora eu tô como pós-doutoranda lá da Escola de Educação Física, eu tô com 2 alunos de mestrado, sou professora colaboradora lá da escola, né? Então, eu estou dando uma disciplina agora de divulgação científica, que começou esse semestre, é a primeira vez que essa disciplina é dada lá na escola, então estou super feliz. Eu que sugeri a disciplina para o Samuel, que é o coordenador, ele topou a ideia, achou interessante. E é isso, estou com o Insta tem 3 anos, tentando um pouco... No início, o Insta era meio que para fazer minha biblioteca de artigos, e depois eu vi que só postar artigo era uma coisa que limitava muito, então... E eu sempre procurei, Jana, postar o que estava no artigo. Eu nunca coloco a minha opinião. Muitas vezes alguém até discute, mas isso... Eu falo, olha, mas quem falou isso não fui eu, foi o autor. Uhum. Eu acho importante as pessoas refletirem, sabe? Para elas poderem construir o conhecimento. A informação todo mundo tem, a gente está cheio de informação aí, né? A gente está até com excesso de informação.
Mas esse conhecimento, ele tem que partir da pessoa. E eu acho isso muito importante. Eu vejo que muitas pessoas buscam o Instagram para poder aprender. E ele é só um pedacinho ali, né? Eu acho que é importante, eu acho que pode ser útil. Mas eu acredito que é muito mais do que isso, né? Então a gente tem que sempre buscar. Eu vou falar, eu trouxe alguns artigos. Não queria só ficar falando de artigo, mas infelizmente, falando de ciência, não tem como a gente não trazer algumas evidências. Mas eu posso até deixar o link quando eu citar. Eu vou tentar colocar aqui com o tablet algumas figuras, mas quando eu citar, eu posso deixar depois para vocês, para o pessoal que tiver interesse, o link para vocês lerem o artigo todo, que eu peguei só uma figura principal, mas é um recorte ali que, na minha visão, é interessante mostrar. Mas eu acho que é bom todo mundo buscar aí, se aprofundar no que tem mais interesse, né? A Jana... Verdade. Legal. A Jana entrou, Xará. Legal, muito legal, Deise. Então, vamos começar o seguinte. Vou falar para o pessoal deixar as perguntas para o final, porque a gente não consegue acompanhar aqui. Então, no final, a gente vai reservar uns minutinhos para responder as perguntas. Vou pedir para quem estiver aqui e achar que conhece alguém que interesse pelo assunto de mobilidade e saúde, baseado em evidências, que encaminhe a live para as pessoas assistirem ao vivo e poderem perguntar, mas depois fica gravado também para quem não assistir ao vivo. E aí, vamos começar. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é uma coisa que eu e a Deise, a gente estava conversando ontem, que tem gente que acha que mobilidade ativa é só andar de bicicleta, né? Então, eu queria começar falando sobre isso. Apesar do Instagram ser do mobilidade ativa, muita gente que já segue ser do mobilidade ativa, é importante a gente ampliar esse conhecimento, porque tem muita gente que não sabe. Então, mobilidade ativa é qualquer pessoa que usa o próprio corpo, né, para se deslocar. Então, pode ser de bicicleta, mas pode ser também a pé, de patinete, skate. Então, usa a propulsão humana como forma de deslocamento, né? A gente até brinca que nosso motor é nosso coração. Então, na mobilidade ativa, principalmente, né? E aí, eu queria começar pedindo para a Deise explicar um pouquinho para a gente dessa ideia, essa diferença de atividade física e exercício físico, né? Até quando eu fiz a minha dissertação, eu tive que aprofundar um pouco nisso, né? Que foi sobre mobilidade e saúde, e tive que entender que tem essa diferença, né? Até vou te falar um pouco do que eu entendo, que a atividade física é quando você tem um aumento do gasto energético, né? O gasto calórico, mas pode ser qualquer atividade. Então, se eu carreguei um peso, se eu varri minha casa, eu fiz alguma coisa que aumenta naquele momento, é uma atividade física. E o exercício físico é uma repetição, né? Quando você tem uma continuidade daquela ação. Então, eu caminho todo dia 30 minutos. Eu estou fazendo um exercício físico. Eu entendo assim, aí você me complementa, tá, Deise? Você tem mais propriedade para falar. E aí eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco, assim, a mobilidade ativa, ela pode ser um exercício físico, né? Conta pra gente. Ai, meu Deus, tanta coisa. Olha, Jana, eu queria falar com você que eu tô aqui para aprender também. Eu gosto muito de estudar exercício, fiz mestrado, doutorado na parte de atividade física e saúde e adaptações, né, do exercício, mas na parte de mobilidade eu não sou expert, mas eu acho que a gente pode contribuir com essa discussão. E com relação a exercício físico, muitas pessoas falam estes termos como sinônimos, mas eles não são sinônimos. Na verdade, o exercício físico ele pode ser considerado uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. É como se a gente tivesse um círculo. Eu assisti uma aula do Guilherme Artioli muito legal, que ele tem um gráfico, eu vou ver se depois eu até pego com ele, que ele mostra assim, um círculo grandão, que seria atividade física, e um círculo menor dentro desse círculo grandão, que seria o exercício físico, né? Então, como você disse aí, explicou muito bem, a atividade física, ela é uma atividade onde você tem um gasto calórico, então você está fazendo algum tipo de movimento, né, acima do seu repouso. Então, você vai ter um gasto calórico, seja ele baixo ou alto, dependendo do tipo de atividade. E o exercício, ele também tem esse gasto calórico, mas ele tem um objetivo, ele tem uma intenção. Muitas vezes, ele tem um planejamento. Então, ao longo desse treinamento, né, quando a pessoa faz exercício físico, é claro que tem gente aí que acaba não fazendo um treinamento, mas muitas vezes ele envolve esse treinamento.
que vai gerar uma adaptação, que vai gerar um processo ali de aumento, redução de carga, dependendo dos períodos, se for uma pessoa que utiliza o exercício físico como forma de competição. Então, a gente tem essas fases do treinamento, a gente tem os macrociclos, né? Que onde é feito a distribuição da carga, do volume, da intensidade, tudo isso é levado em consideração. Na atividade física, não. Mas a boa notícia é que a atividade física ela também promove saúde. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não vou na academia, então eu não vou conseguir os benefícios do exercício. Não, você pode realizar atividade física até fora desse ambiente. E eu acho que a mobilidade ativa, ela promove muito isso. Ela busca integrar os espaços públicos, ela busca ser mais... atingir mais a população. Então, você não precisa se matricular, né, num espaço específico. Você pode, mesmo sem gastar nada, né, você conseguir realizar. Claro que, por exemplo, se a gente for olhar a bicicleta, tem o custo da bicicleta, mas considerando... Caminhar, né? Exato. Mas, assim, eu acho que isso a gente deve cada vez mais tentar promover esse tipo de mobilidade, porque é muito importante. E por quê? Como você perguntou, você incluiu aí na pergunta, a mobilidade ela pode ser considerada um exercício físico? Depende muito desses fatores que eu falei, né? Desse tipo de treinamento. Você pode incluir um tipo de mobilidade, que seria o transporte da sua casa até o trabalho, por exemplo, como uma forma de exercício físico. Se você está controlando todos esses fatores, as carga, duração, intensidade, se está dentro de um planejamento, se está buscando um objetivo, pode ser que você consiga incluir essa mobilidade ativa como um exercício físico, sim. Mas, na grande parte, essa mobilidade é mais considerada uma atividade física. Entendi. Mas a gente pode ter algum tipo de benefício, né? Porque acho que é importante a gente falar aqui desses benefícios, né, da atividade física, porque eu sinto que é uma coisa que as pessoas sabem que é um benefício, mas elas esquecem, assim, porque senão todo mundo faria, né? Que é vamos dizer, um remédio mais natural, onde a gente tem poucos efeitos colaterais, ou nenhum, não sei dizer, mas é um remédio de baixo custo, né? E preventivo ainda, que ajuda a prevenir várias doenças, né? Se você pudesse falar um pouco para a gente desses benefícios da atividade física e, consequentemente, se a pessoa utilizar a mobilidade, os benefícios que ela teria, assim? Então, quando a gente fala dos benefícios da atividade física, a gente tem que entender que esses benefícios, eles são gerados através da contração do seu músculo. O coração também, né? Contração do coração, como o coração é um músculo cardíaco, a gente inclui essa contração do músculo do coração também, não só do músculo esquelético. Então, quando a gente contrai, inclusive, várias vezes, teve uma vez que eu dei uma entrevista para uma revista e eles falaram assim, o importante é se mexer. Aí eu até dei um exemplo para a pessoa e falei assim, olha, às vezes você está contraindo o músculo sem promover um movimento, né? A contração isométrica, por exemplo, e é benéfica. Então, eu acho que é mais valioso a gente falar que o importante é contrair o músculo do que se mexer. Mas é só uma reflexão aqui. Então, quando a gente contrai esse músculo, seja pela atividade física, seja pelo exercício físico, a gente promove ali algumas respostas imediatas do nosso sistema cardiovascular, do nosso sistema músculo-esquelético, e essas alterações, tanto de forma aguda quanto de forma crônica, elas vão trazer alguns benefícios. E quais que são os benefícios, assim, por exemplo, que a gente pode citar agudo, né? No sistema cardiovascular, a gente sabe que as doenças cardiovasculares são... é uma das principal causa de morte no mundo, né? São doenças cardiovasculares, como infarto, derrame. Todas essas doenças são consideradas doenças cardiovasculares. E Gustavo entrou, ele deu um olá. E essas doenças, como são a principal causa de morte no mundo, a gente poder prevenir e tratar essas doenças é de grande importância. Um dos fatores de risco que a gente tem, que aumenta muito o risco da gente ter essas doenças, ter um infarto, ter um AVC, é o aumento da nossa pressão arterial. Então, quem tem a pressão arterial, né, que é a pressão que passa no vaso ali sanguíneo, elevada, aumenta muito o risco dela ter algum tipo de
desfecho cardíaco, que a gente fala, né? Que é o infarto, derrame. E quando a gente faz exercício físico, a nossa pressão vai aumentar. Por quê? Porque quando a gente faz exercício, a gente aumenta a demanda ali do sistema cardiovascular. A gente tem que levar mais sangue para todos os órgãos, principalmente para os músculos. Mas, imediatamente após, a gente tem o que a gente chama de hipotensão pós-exercício. Então, isso é um efeito imediato, assim, agudo, né? Dentro de 15, 30 minutos. Se você tem pressão alta, você pode medir sua pressão lá. Vamos supor que está 130/80 antes. Aí eu fiz o exercício, ela vai subir um pouquinho. É muito importante que se essa pessoa for hipertensa, que ela também monitore ali durante para não subir muito, porque isso é critério para interromper. Mas, imediatamente após, ela vai ficar abaixo dos valores de repouso. Então, se a sistólica dela, né, que é a pressão, quando tem a contração do coração, ela tiver 130, ela pode cair para 110. Então, antes do exercício, a pessoa estava pré-hipertensa e depois do exercício, ela está normotensa. Então, esse é um efeito que eu acho muito legal do exercício físico, que tem sido vastamente pesquisado. Tem muitos estudos explicando melhor esses mecanismos, que eu acho que não vale a pena entrar em detalhe. E crônico, né? Então, ao longo de várias sessões, a gente vai acumulando, como se a gente fizesse um bolinho ali, né? Com várias camadas de sessões agudas que vão gerar aquela torrezinha ali de efeito crônico. E aí, eu vou dar um exemplo também do sistema cardiovascular, que é o que eu gosto mais e tenho trabalhado mais. A gente tem que, a longo prazo, depois de algumas semanas ou meses, o nosso coração, ele vai funcionar melhor também, tanto na atividade física quanto no exercício. Então, o coração, a gente tem até um termo que é muito utilizado, que é coração de atleta. Então, esse coração, ele fica maior. É claro que tem algumas doenças que podem aumentar o coração, mas o coração funciona de forma pior. Nesse caso, não. O coração fica maior. Lá nas câmaras cardíacas vai conseguir receber mais sangue, o tamanho da câmara cardíaca aumenta. Então, a gente tem várias adaptações que fazem com que esse coração, em repouso, ele precise bater menos vezes para poder fazer a função. Então, a gente vê muito que as pessoas mais treinadas têm uma frequência cardíaca, né, de repouso mais baixa do que uma pessoa sedentária. Então, esse também é um efeito que a gente fala de efeito crônico, né? Eu estou dando um exemplo, mas isso acontece praticamente em todos os nossos órgãos, alguns efeitos. A gente nem descobriu ainda. Então, mais recentemente, a gente viu que o exercício promove uma melhora da nossa saúde intestinal. Ele aumenta o número de bactérias ali no nosso intestino, que vão promover proteção contra algumas doenças, como câncer de intestino, constipação, várias outras doenças, né, que são muito comuns. Então, assim, eu acho que daria para fazer uma live só com os efeitos. Fora, assim, melhora da composição corporal, redução do risco de doenças metabólicas. O exercício físico, com o exercício físico, você consegue promover uma melhor captação do açúcar no sangue. Então, quem tá pré-diabético lá, mediu lá, fez o teste de glicemia em jejum, tá um pouquinho alto, quando você faz exercício, você consegue captar esse açúcar melhor sem precisar da insulina. Porque quando a gente tá nessa fase de pré-diabético, eu costumo dizer que a gente está em cima do muro. Ou você vai cair para um lado, vai virar diabético, ou você vai cair para o outro. Então, é uma fase, um momento que a gente tem que agir. E que a mobilidade ativa vai auxiliar muito, trazendo muitos benefícios. Legal, legal, Deise. E assim, vamos falar para o pessoal um pouco das recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Eu vou começar falando um pouco dos 150 minutos por semana, né? Que a Organização Mundial da Saúde já fala há muito tempo, né? Para a gente ser considerado fisicamente ativo, a gente tem que fazer no mínimo 150 minutos por semana de atividade moderada a intensa, né? Por isso que a Deise falou aí, a caminhada pode ser ou não um exercício físico, né? Porque depende da intensidade que é feita e tal. E aí, então, a gente tem esses 150 minutos de atividade física por semana, ou seja, uma caminhada de 30 minutos por dia, uma caminhada rápida ou uma pedalada, né? E aí também, acho que foi em 2018 ou 2017, eu não tenho certeza, saiu um documento da OMS que ela falava a diferença para alguns tipos de exercício, de atividade física, e entre eles estava a bicicleta e a pé. Então, vou só trazer esse dado aqui que falava em cima desses 150 minutos, se fosse a pé, né, caminhando, passaria para 170 minutos, ou seja,
a pessoa teria que andar mais minutos por semana para atingir um nível de atividade física considerado bom para vários benefícios. E a bicicleta, 75 minutos, ou seja, com a bicicleta, como é uma atividade mais vigorosa, assim, a gente consegue atingir, fazer menos minutos por semana para ter os benefícios que a Organização Mundial da Saúde fala. Bom, até aí. E aí parece que em dezembro do ano passado, né, Deise, saiu um documento novo da Organização Mundial com mais informações sobre essas recomendações. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Ah, tá ótimo. Esse documento ele foi atualizado em dezembro de 2020. O documento anterior é de 2010. Então, demorou 10 anos para a Organização Mundial da Saúde atualizar esse documento. E o que eu achei mais interessante é as recomendações antigas. Se a gente for pegar estudos que avaliam níveis de atividade física, a maioria dos estudos usam essa recomendação antiga, né? Porque essa mais nova ainda, o pessoal ainda está... apesar que a recomendação mais nova ela é uma sugestão, né? Atualmente, muitos estudos, até a gente publicou um estudo sobre níveis de atividade física e risco de hospitalização por Covid, que a gente usou a recomendação antiga, que esse estudo foi feito em julho, que era de 75 minutos de atividade física moderada ou 150 minutos, 75 minutos de atividade física moderada ou 150 minutos de atividade física 75 de intensa ou 150 minutos de moderada. Então, assim, se você faz uma intensidade mais baixa, você vai fazer por mais tempo. A duração é maior, é o dobro. Se você faz uma atividade física mais intensa, você vai fazer menos tempo. Mas aí vem uma questão, Jana, que eu acho super importante a gente comentar, que é a questão da intensidade. Muitas pessoas não conseguem definir, essa intensidade, ela é... mas como que eu vou saber que intensidade que é essa? É moderada? É intensa? Como é que eu vou saber? E uma das formas mais simples que eu posso dar de exemplo para a gente poder identificar qual intensidade a gente está, é se a gente consegue conversar durante a atividade ou não. Então, aquelas pessoas que a gente vê caminhando na praça, que está lá conversando... Batendo um papo, né? Aquilo é uma atividade mais leve. Uma atividade intensa, você não vai conseguir manter uma conversa, né? Apesar que eu já treinei com um amigo meu que corre maratona, que ele, no treino todo ele ia falando, pra ele a atividade era leve, sabe? Mas esse é um parâmetro e a gente tem algumas tabelas de percepção de esforço que são muito utilizadas. A mais utilizada é a escala de Borg. E aí, essa escala, a original, ela vai de 6 até 20 pontos. E aí, em cada um dos pontos, você tem ele falando, essa atividade está leve, muito leve, está intensa, tá? Então, quando você vai fazer algum estudo, você precisa adaptar, familiarizar a pessoa com essa tabela, explicar para ela, porque não é muito simples. Se você não fizer essa familiarização e já mostrar a tabela, a pessoa não vai saber identificar, então tem essas questões. Mas além dos níveis de atividade física da OMS, né, que são esses 75 e 150, eles passaram agora para o dobro. 150 de intensa e 300 de moderada a leve a moderada. E a gente fala, puxa, eu não consigo nem fazer os 150, como é que eu vou fazer esses 300, né? E aí uma coisa interessante que eles mudaram foi que antes, no documento de 2010, era necessário que você fizesse 10 minutos de atividades ininterruptas. Então, se você fizesse 7 minutos, você caminhasse daqui à padaria para comprar seu pão de manhã e durar 7 minutos, aquilo não contava. Nesse novo documento, conta. Então, se você demorar 7 minutos, que é menos de 10, ir até a padaria, mais 7 para voltar, você já fez 14, já tá, né? Se for no leve, você vai ter que... A sugestão é 300 minutos por semana. E então, eu acho que a mobilidade ativa, ela vem justamente para auxiliar para as pessoas conseguirem atingir esse nível, né? Conseguirem se manter mais ativas, principalmente agora na pandemia, que as pessoas estão extremamente sedentárias, né, por causa do home office. Os níveis de atividade física caíram, assim, cerca de 60%, tem dados já do Brasil mostrando isso. E a qualidade de vida, né, ingestão de alimentos saudáveis também reduziu. Então, uma balança aí que eu acho que pode vir a refletir no aumento de obesidade no futuro e tudo mais. Então, isso é muito importante.
A gente... Pegando esse gancho, então, com a pandemia, você acha que a mobilidade ativa e o exercício físico, assim, ela poderia colaborar com a saúde das pessoas durante a pandemia? Porque, no caso do Brasil, a gente ainda vai viver um tempo aí de pandemia, né? Ai, nem me fala, dá até desânimo. Então, eu acho que pode colaborar muito. Eu acho que pode colaborar muito. Tem muitos relatos de pessoas que adquiriram bicicleta. Inclusive, até no primeiro ano da pandemia, tinha loja que não tinha bicicleta para vender, né? E não só a bicicleta, mas até a bicicleta indoor. O pessoal tem treinado mais em casa e tudo, que aí, no caso, é mais o exercício. Também aumentou a venda desse tipo de bicicleta. Então, eu acredito que o máximo que a gente puder evitar de usar o carro, de usar o elevador, que não é bem uma mobilidade ativa, né? Mas não deixa de ser Subir de escada é uma mobilidade ativa, né? A gente está usando nosso próprio corpo para subir. Exatamente. Então, é muito importante a gente tentar evitar esses comportamentos sedentários, né? Evitar o máximo. Eu vejo que as pessoas usam o carro, tentam parar o mais próximo possível para andar o mínimo possível. Então, a gente tem que tentar evitar isso para tentar já alcançar os níveis de atividade física e, de preferência, também realizar exercício físico, né? Porque tem estudo, Jana, que mostra que se a pessoa faz exercício físico, mas ela tem um comportamento sedentário ao longo do dia, isso pode até prejudicar os benefícios que o exercício físico traz. Então, muitas vezes fala assim, outra coisa também que eu acho interessante citar, não sei se você ia comentar mais para frente, é aquela pessoa que tem uma atividade profissional que envolve algum esforço físico. Então, a pessoa, ela tem que carregar alguma coisa, né? Tem que ou limpar a casa, não sei, e já acha que aquilo é a atividade física dela, né? Exato. Às vezes a gente comenta assim, poxa, mas você tem que fazer exercício. Ah, não, mas eu já fiz a faxina aqui, ó. Nossa, já conta como exercício. Não conta. Por que não conta? Porque quando a gente faz esse tipo de atividade laboral, a gente não tem o descanso necessário, a gente não tem uma intensidade adequada e muitas vezes a gente tem um sistema que chama sistema nervoso autônomo, que quando a gente faz exercício físico, a gente gera um maior estresse no nosso organismo. E esse estresse, ele não é o mesmo estresse do exercício que promove aquela adaptação toda que eu comentei. É um estresse que vai piorar essa função autonômica, que pode aumentar a sua frequência cardíaca de repouso, né? Que a gente tem estudo, Jana, tem um estudo muito legal mostrando que quem tem frequência cardíaca de repouso baixa, mais baixa, ela vai viver mais. Então, tem até um estudo em animais muito legal, mostrando que os animais que vivem mais, eles têm a frequência cardíaca mais baixa. E os animais que morrem mais cedo, eles têm uma frequência muito alta. Por exemplo, o camundongo tem uma frequência cardíaca de 150 batimentos por minuto, né? É o dobro que a gente. E ele vive cerca de 2 anos. E aí tem uma tabelinha, depois eu posso até te mostrar, bem legal. Então, essa atividade laboral, ela não vai trazer benefício. Mas a atividade de transporte ativo, sim. Tem estudos mostrando que a gente se sente mais feliz quando a gente está em contato com a natureza. E teve um estudo, que eu até coloquei aqui o gráfico, depois se quiser posso até mostrar, que fala comparando caminhada, bicicleta e outros transportes. Deixa eu ver se dá para ver. E aí aqui, ó, tem caminhada, andando, ônibus, trem, carro, aí depois tem um outro lá que eu não sei o que é, e carro. Então, a bicicleta ali, que ficou no topo, é que as pessoas têm maior bem-estar quando elas utilizam como transporte. Então, todos esses comute, né, que é esse transporte, essa forma da gente ir de um lugar para o outro, a bicicleta, ela tá bem perto da caminhada, mas ela tá um pouquinho acima, né? Um pouquinho acima, né? Eu queria te perguntar 2 coisas a respeito disso que você falou. Uma é essa questão que a saúde não está ligada só ao exercício físico, né? Está ligada ao bem-estar também, à cabeça da pessoa e tal. Então, é isso que você falou desse artigo. O carro é o que parece que é o último aí, né? Não dá o bem-estar que dá você sentir a cidade e tal. O carro, acho que estressa a gente, né? Que deve ser devido ao trânsito. Até o ônibus está logo depois do pedestre, parece que deve ser tipo assim, você caminha até as estações, até o ponto de ônibus, né? O ônibus e o metrô, né?
muito interessante mesmo. Agora o carro tá o último e o antepenúltimo, a diferença é qual? De aplicativo? É porque o último é dirigir sozinho e o antes Ah, tá. é dirigir com alguém no carro. Boa, dirigir sozinho é o mais estressante, né? Adorei. Mas muito interessante esse gráfico aí. Então, eu queria só ressaltar essa ideia de a gente pensa em saúde, pensa a questão, né, cardíaca, questão de exercício físico, que é muito legal mesmo. Tem essa questão de bem-estar e tal. E tem outras questões, né, de segurança viária e poluição e tal. Mas eu queria perguntar se tem diferença de pedalar e caminhar. Acho que a gente já falou um pouquinho aqui, mas se você pudesse falar para a gente dessa parte mais científica, diferença de pedalar e caminhar tem diferença de benefícios para a pessoa, assim? Eu até peguei um vídeo aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar ele. Aqui é um vídeo, só para a gente ter uma noção, vou ver se eu consigo colocar, vamos ver se vai dar. Que são os A gente músculos. vê invertida as frases. Ah, vai ser uma figura, acho que vai dar. Não vai dar para ler direitinho? Ah, o Felipe tá aí. Aí, Felipe. Deixa eu ver se tá indo. Não tá indo? Ah, agora foi. Olha só que legal. Depois eu passo para você esse link. Ele mostra quando a gente está caminhando, a cada gráficozinho aqui, ó, mostra o músculo que está sendo ativado, entendeu? Legal. Então, é um exemplo aqui dos músculos que a gente está contraindo, né, na hora que a gente está fazendo a caminhada. A gente não tem ideia, né? O tanto de coisa que funciona na hora que a gente está caminhando. Muito legal. É muito legal. E aí, depois eu peguei uma figura aqui para mostrar para vocês. O Felipe comentou que o debate sobre a promoção de atividade física anda junto com o urbanismo. Isso mesmo. E anda mesmo, viu, Felipe? Acho que é muito legal essa conexão de várias disciplinas para a gente ganhar espaço nas nossas discussões e ganhar força, né? Muito legal. Aqui é da bicicleta, né? Então, considerando, só fazer um comentário com relação à caminhada, a caminhada já é um movimento natural. A gente, no nosso dia a dia, a gente já realiza esse movimento. A bicicleta, não. Então, só daí a gente já tem alguns aspectos motores envolvidos, equilíbrio, outros fatores. Tanto é que tem gente que não sabe andar de bicicleta, né? Então, a gente envolve outros fatores aí na bicicleta comparado com a caminhada. Esse aqui é uma figura muito legal também, depois eu vou te passar, que ele mostra colorido aqui, ó. E aí a gente tem um círculo aqui na bicicleta mostrando as fases que a gente realiza na hora que a gente está pedalando e quais os músculos que estão envolvidos. Porque quando a gente faz uma contração, a gente tem uma fase concêntrica e uma fase excêntrica. E aí, as coresinhas direitinho, depois eu te mando. Na hora de descer e puxar o pedal, assim, tem são músculos diferentes que a gente trabalha. Seria exatamente, isso? Exatamente. E aí, com relação, além desse fator de ser uma atividade, a caminhada já ser uma atividade que a gente já faz, a gente ainda tem a bicicleta, dependendo do percurso, em Belo Horizonte, né, Jana? Belo Horizonte fica super ativo aqui, com as pernas fortes. Exatamente. Então, a gente tem aí um outro fator, além da bicicleta ser uma atividade que tem um maior gasto calórico comparado à caminhada, a gente tem um fator do percurso que muitas vezes vai aumentar essa intensidade. Então, às vezes, você pegar um morro, né? Eu não sei se o pessoal de fora aí que está assistindo chama de morro, né? Mas é uma rua... Uma topografia, né, da cidade. Exatamente. A gente vai ter momentos que a gente não vai conseguir conversar quando a gente está pedalando. Então, esse é um fator que eu acho que difere muito da bicicleta da caminhada. Eu não posso te dizer qual que é o melhor. Eu acho que tem algumas coisas envolvidas como a preferência da pessoa mesmo. Eu adoro pedalada, não gosto de caminhar, não gosto de caminhar. Ou você pode fazer os dois, que é o ideal, né? Porque a bicicleta, ela promove um fortalecimento dos músculos do membro inferior. Então, pessoas mais velhas, elas têm uma redução da massa muscular, que a gente chama de sarcopenia. E quando elas pedalam, por exemplo, elas estão fortalecendo esses músculos, que também vai ajudar na caminhada. Então, tem vários fatores aí, eu sou a favor dos dois. Eu acho que não tem o melhor, mas eles são, sim, diferentes. Legal. Por fato, é esse mesmo. Esse Isso, Jana. Então, a gente vai
eu tô vendo aqui o tempo já tá passando, então a gente tem que começar a finalizar. Aí eu vou pedir para você falar uma frase para finalizar. Enquanto isso, se as pessoas quiserem colocando as perguntas, para a gente pegar 2 ou 3 perguntas aqui para a Deise responder para a gente. E aí, Deise, enquanto as pessoas escrevem, me fala um pouco, assim, para você, qual dica que você daria para as pessoas para um benefício, para ter um benefício para a saúde com a mobilidade ativa? Assim, Então, eu vou até mostrar um dado, que é o último gráfico que eu vou mostrar, prometo. pode mostrar, tô adorando. Que é o seguinte, muita gente pergunta assim, ah, não, mas se eu for só caminhar, ou se eu for só usar a bicicleta, não é a mesma coisa de eu fazer o exercício físico, né? Tá? O benefício não é tão grande assim. E aí tem um estudo aqui que é muito legal, que eu vou mostrar o gráfico dele. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Opa. Ah, beleza. O gráfico não tá muito bom, não, porque ele tá com muitos tracejados. Mas aqui, ó, ele mostra, ele está comparando. Eu não consigo ver. Acho que você tem que arredar um pouquinho. Aí. Primeiro, ele mostra a mobilidade ativa em bicicleta, o segundo, o exercício físico de intensidade moderada e o terceiro, de intensidade vigorosa. Então, o primeiro aqui, ó, a gente vê, comparado com o controle, que é essa linha tracejada, a gente tem aqui a quantidade de massa magra, né? Não, massa gorda. Então, aqui, ó, a linha tracejada, a gente vê que durante esse tempo que foi acompanhado, durante esses meses, houve aumento da massa gorda, ou seja, a pessoa aumentou a quantidade de gordura no corpo. Enquanto que, quando ela faz a mobilidade ativa com a bicicleta, ó, a gente vê uma redução, tá? E o gráfico é bem parecido quando a gente compara com intensidade moderada, lá, a linha tracejada subindo e a linha reta descendo, e a intensidade e o exercício mais intenso, a gente vê um efeito maior, tá? Inclusive, nesse estudo, a mobilidade ativa ficou muito mais próxima aqui do exercício intenso do que do moderado, ó. Se a gente for comparar, tá? E um outro gráfico que também é desse estudo, que eu acho legal mostrar, é sobre atividade física por semana. Então, a gente tem aqui, ó, deixa eu ver se dá para eu... Esse primeiro, onde tem essas... Oh, peraí. Esse primeiro aqui é o grupo controle, que a gente vê umas bolinhas para cima aqui. E aqui, ó, as bolinhas todas próximas. E a gente tem os 3 grupos, intensidade moderada, intensa e o transporte ativo. Então, mostrando que eles são próximos, o gasto calórico é próximo, tá? Deixa eu ver se esse outro aqui... a energia acumulada é próxima, ou seja, você tem um déficit aqui no gasto calórico. Então, esse estudo, ele é legal porque ele mostra que quando a gente faz transporte ativo, a gente tem benefícios bem próximos de como se a gente estivesse fazendo exercício físico na nossa massa gorda e no déficit calórico. A gente consegue atingir aquele déficit calórico, né? Quando a gente está fazendo dieta sem fazer exercício, é muito mais difícil, a Janaína está ali, ela pode confirmar. É muito mais difícil você atingir esse déficit calórico, né? Quando a gente faz esse transporte ativo, a gente está promovendo esse balanço calórico negativo e melhora a nossa composição corporal também. Próxima live a gente vai chamar a Jana Goston para fazer com a gente, para falar de nutrição com a gente. E aqui, o Deise, o tempo acabou, só que eu não vou conseguir não perguntar uma coisa, porque eu li um artigo muito legal, você até citou ele aí no meio da conversa hoje, mas eu queria que você falasse assim rapidinho para a gente, que é a questão do Covid, né? O artigo mostrou que a hospitalização por Covid é menor em pessoas fisicamente ativas. Fala um pouquinho para a gente. Então, eu participei de um estudo que chama Extra Study, que a gente investigou se existia uma associação entre níveis de atividade física e desfechos de Covid, principalmente o desfecho de hospitalização, que a gente também avaliou outros desfechos, como ventilação, número de dias no hospital e tudo mais. Mas o desfecho principal era se a pessoa tinha sido hospitalizada ou não. Esse foi um estudo que a gente chama de estudo observacional. A gente não pode avaliar causa e efeito nesse tipo de estudo. Para a gente ter avaliado causa e efeito, a gente teria que ter feito uma intervenção. Mas é um estudo que mostra que os indivíduos que atingem o nível de atividade física recomendado pela OMS,
eles têm uma menor prevalência de hospitalização. Então, a gente só pegou a pessoa que testou positivo para COVID, eles responderam um questionário sobre os sintomas de COVID, né, e os desfechos, se precisou de hospitalização ou não, se precisou de oxigenação ou não, e também os níveis de atividade física que a gente avaliou por IPAC. Essa é uma limitação do nosso estudo, porque quando a gente avalia níveis de atividade física por meio de questionário, ele tem algumas limitações. Mas ainda assim é um estudo que contribui, mostrando que a prática regular ela pode promover uma melhor saúde e indivíduos que são mais saudáveis, eles têm uma tendência a ter menor prevalência de hospitalização pela Covid-19. Eu queria até falar, Jana, até... É tanta coisa para falar que eu acho que não vai dar tempo. Muita coisa, é muita informação. É muita informação, mas uma coisa muito legal é a utilização também do número de passos diários para caracterizar se a pessoa é ativa ou sedentária. Então, a gente tem o IPAC, que é esse questionário, que a pessoa responde várias perguntas. O padrão ouro, que a gente chama, é o ActiGraphic, que seria a utilização de um aparelhinho que a pessoa coloca no corpo, e aí esse aparelhinho ele consegue medir a quantidade de movimento que essa pessoa faz, não só o número de passos, que esse é considerado a melhor forma para você avaliar se a pessoa é ativa ou não. Tem o questionário e tem o número de passos. O número de passos é através do ActiGraphic que dá para fazer. E aí, estudos mais antigos falavam que a gente tinha que fazer 10 mil passos por dia. E agora está caindo, está meio 7, 8 mil passos por dia. E para quem é mais idoso, esse número de passos é um pouco menor, né? Mas eu acho que a quantidade de passos também está associada a uma independência maior da população idosa. A gente sabe que o número de idosos tem aumentado, a expectativa de vida tem aumentado. Então, essa também é uma outra forma da gente avaliar os níveis de atividade física, não só por minutos por semana, mas também por número de passos por dia. 4 mil passos ou menos é considerado uma pessoa que movimenta muito pouco. Então, você que não tem um ActiGraphic, que não tenha questionário, você pode colocar lá no seu celular um aplicativo e ver quantos passos você está dando por dia para ver se você está dentro dessa faixa aí de 7 mil passos, que, na minha opinião, é uma faixa considerada aí aceitável. Então, se você tiver com menos de 7 mil, é ideal aí que você tenta promover mais esse transporte ativo e evitar comportamentos sedentários. Legal, Deise, foi ótimo. A Jana tinha feito uma pergunta bem, acho que você já respondeu durante a live no meio, mas ninguém fez pergunta aqui, então eu vou finalizar, porque a gente já super passou do nosso tempo. Muito obrigada, foi ótimo. Queria ficar mais 2 horas aqui conversando sobre esses dados. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a todo mundo e até a próxima.